Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em vossos corações. Eu sou o pastor Jesse e hoje eu quero falar com você sobre algo que tem me incomodado bastante. Creio que para muitos também isso tem sido algo que tem trazido aí um desconforto, né? Essas questões oportunistas, né? Pessoas que falam que têm intimidade com Deus e quando que na verdade para trazer conforto acabam trazendo aí mais desconforto para a igreja do Senhor. Ou seja, alguns profetas predizem o sofrimento da igreja. Nós precisamos nos ater sobre tais oportunistas, porque determinadas situações em que as pessoas se encontram, elas começam a levar por um lado sentimental, por um lado psíquico, a qual começa a adentrar, né, nos corações das pessoas, nos corações de muitos irmãos nascidos recentes na fé, que são aqueles pequeninos que a Bíblia relata. Eu quero dizer algo, né, sobre isso. Esses tais que se intitulam profetas e andam aí trazendo e falando e dizendo muitas asneiras sobre a cabeça dos irmãos, nos ouvidos daqueles que estão perecendo com aquilo que nós estamos sofrendo, sobre aqueles irmãos que já estão passando por dificuldade com essa crise que estamos enfrentando nesses dias atuais, crise pela qual nós nunca vimos na história da humanidade, desse vírus letal criado pela mão do homem ou que fugiu aí do controle dos cientistas. Se fugiu do controle dos cientistas, é algo que Deus já tinha falado já com o profeta Daniel, quando Deus estava falando com ele que a ciência nos últimos dias iria se multiplicar de uma tal forma que iria fugir do controle do homem. Eles mesmos iriam se chamar de louco. Mas se é algo criado pelo homem para trazer terror à humanidade, nós também podemos aí colocar sobre a palavra de Deus, trazer à luz da palavra de Deus, que estamos aí nos fins dos dias, como Jesus tem falado, que haveria guerras, rumores, tremores de guerras e terremotos. Nada está fora do controle de Deus, nada está fora do controle daquele que criou tudo e todas as coisas. Nós podemos às vezes até perguntar o porquê disso está acontecendo. Tudo isso já foi premeditado pelo Senhor através dos seus profetas. Mas nós estamos nos deparando nesses últimos dias com muitos profetas, com teologias que eles mesmos criam, teologias masoquistas, né? E nós vamos ver que profeta mesmo nós vamos deparar aonde a Bíblia fala que até o próprio Jesus fala desse profeta, que foi o profeta João Batista. Depois desse tempo para cá, eu não vi mais falar de profetas. Muitas pessoas gritam, sobem em cima de palanques e gritam: eu sou profeta do Senhor. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala: você é um profeta do Senhor. E quando que nós não vamos ver mais profetas assim como existiu e existia no Velho Testamento? O profeta, ele andava somente através da palavra do Senhor, movido pelo Senhor, e aonde o profeta ele entrava, ele era temido. Aonde o profeta ele entrava, ele trazia
temor sobre as pessoas. Ou seja, o Espírito de Deus estava condicionado a uma pessoa só, pela qual Deus chamava por profeta para entregar as mensagens, aquilo que ele queria transmitir para o homem e para os reinados. E nós estamos vendo hoje muitas pessoas dizendo: eu sou profeta. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas gritando, subindo em montes, falando que está sofrendo e que está passando fome, porque ele é um profeta e ele precisa de fazer isso. Nós temos que tomar muito cuidado com esses tipos de pessoas. Então, você pode estar agora se questionando e fazendo oposição no seu coração àquilo que eu estou dizendo, e até citando aí o texto onde Paulo fala lá em Efésios 4:11: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então você, sobre este texto de Paulo de Efésios 4:11, pode estar se questionando a despeito que eu disse agora. Outra coisa, meus amados, eu não quero aqui atacar ninguém, nem pastores, não quero atacar nem profetas que se dizem profetas, não quero atacar ninguém. Eu só quero trazer um alento à igreja do Senhor, pois quando ouvem tais profecias tiradas da própria palavra de Deus, onde citam trechos e falam que estão recebendo do Senhor e causam um grande tremor no meio dos filhos de Deus. E outra coisa, ainda falam que a igreja, Deus está revoltado com a igreja e que Deus vai castigar a igreja. Está faltando aí um conhecimento, está faltando aí realmente ter intimidade com Deus. E até afirmam que tais pessoas precisam ir para o deserto e ter intimidade com Ele, ou então precisam passar pelo vale, caso contrário não terão intimidade com o Senhor, quando que na verdade para ter intimidade com Deus é muito simples. Para ter intimidade com Deus basta somente estar dentro da sua palavra, andando nos teus caminhos, nos caminhos do Senhor, pois o deserto é lugar daqueles que procuram fugir de suas responsabilidades e depois pedem a Deus para tirar as suas vidas. Vejam o que aconteceu com o profeta Elias. Com medo de Jezabel, ouvindo os murmúrios que estavam por ali, ele correu para o deserto e ali pediu a Deus para que tirasse a sua própria vida. Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 19. Nós podemos ver quando Elias estava fugindo ali de ser morto pelas mãos de uma mulher, depois de Deus ter trabalhado tanto em sua vida. Mas este é um tema para uma outra mensagem, uma outra oportunidade, outra ocasião. Nós podemos frisar e deixar bem claro que o povo de Deus, os israelitas, quando Deus livrou Israel da mão de Faraó, Deus fez com que eles andassem mais e mais no deserto por causa das murmurações. Eu estou andando de acordo com a palavra de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, e quando eu ouço que Deus vai me amassar, Deus vai me quebrar, Deus vai me jogar lá no chão para poder
para fazer com que eu me levante, olha, isso não vai me trazer algo assim que seja de autoestima para a minha vida, tanto pessoal quanto a minha vida espiritual, porque eu começo a analisar e começo a trabalhar, eu começo a buscar de Deus, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, Senhor, eu sei que eu estou no pecado, eu sou pecador e careço o tempo todo da tua misericórdia, é onde a tua palavra nos disse que por causa das tuas misericórdias nós não somos consumidos. Então, porque, ó Deus, eu ouço pessoas dizendo, apontando o dedo para mim e falando que o Senhor vai me jogar no chão, que o Senhor vai me quebrar, que o Senhor vai acabar comigo para me levantar novamente, uma vez que o Senhor mesmo mandou Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário, a sofrer por mim, a passar por grandes coisas pela qual eu não conseguiria passar, nenhum outro homem conseguiria passar, mas sim o teu filho amado conseguiria passar. Então eu quero deixar bem claro, meus amados, que Deus, ele jamais vai colocar a igreja que foi comprada com o sangue do filho dele em sacrifício. Deus jamais vai falar com a pessoa que está ali com intimidade com ele, para que ele falar com ele que ele precisa, ou seja, que vai quebrá-lo, que vai jogar no vale, que vai jogar no deserto para ele aprender, a não ser em outras situações, a não ser que Deus vai tratar com essa pessoa, pois tem algo que precisa ser consertado. Esse já é um outro detalhe, esse já é um outro assunto a qual eu não estou tratando aqui. Eu estou falando das profecias que têm saído sobre acabar, das profecias que têm saído sobre a igreja do Senhor no Brasil, que Deus vai jogar a igreja no pó, porque a igreja não está andando de acordo com ele. É esse assunto que eu estou tratando aqui. Então, meus amados, quando o povo estava ali no deserto e por causa de suas murmurações, Deus fez com que eles caminhassem 40 anos sobre o deserto. Nós vemos, meus amados, que daria para Moisés chegar à terra prometida em questões de dias, até a saber a distância em que há do Mar Vermelho até a terra prometida, até Jerusalém, que daria 200 quilômetros percorrendo aí de carro, ou seja, para fazer isso a pé, andar 200 quilômetros, andaria aí em poucos dias. E o Senhor, ouvindo tantas murmurações do povo ali no deserto, ele tinha livrado o povo da mão dos egípcios. Deus tinha ouvido as orações e livrou o povo da mão dos egípcios, e agora eles estavam murmurando. Então eles agora estavam murmurando e estavam preocupados com o dia do amanhã. Sabia que Deus tinha livrados de toda aquela escravidão, toda aquela servidão, de todos aqueles maus feitos que eles viviam lá atrás, mas esqueciam que Deus estava promovendo no dia a dia todos os sustentos, e jamais Deus deixaria que eles morressem ali no deserto. Mas por causa das murmurações, Deus fez com que eles andassem mais, tratando o caráter deles, para que eles se quebrantassem de coração e voltassem para Deus, para ver quem era o Deus pela qual eles tinham clamado, quem era o Deus de Israel. Mas eles não estavam entendendo nada, por isso eles não entraram
na terra apenas os seus filhos. Em falando ainda mais sobre profeta, João Batista pregava no deserto e chamava o povo de raça de víbora. Mas antes mesmo dele nascer, ele já tinha intimidade com Deus. Então não foi preciso ele ir para o deserto para ser o último profeta da história bíblica. Ele estava preparando o caminho do Salvador, que era Jesus Cristo. Depois disso, nunca mais se ouviu falar em profetas, nunca mais se ouviu falar de profetas, nem livros. Se tiver algum livro que fala de profetas, eu quero conhecer. Eu vejo um livro que fala dos heróis da fé, mas heróis, isso aí é um eufemismo, porque não existe homem-herói. Nós só temos um herói, que é o Senhor Deus, aquele que nos criou, que é Jesus Cristo, que nos comprou com seu sangue, que nos lavou dos nossos pecados. Então, João Batista, ele já vivia no deserto, aonde ele chamava o povo de raça de víbora, mas ele estava preparando o caminho do Senhor Jesus, a qual iria encontrar com ele, para que ele apresentasse ao povo quem era Jesus, o rei dos judeus. E isso aconteceu. Meus amados, nós precisamos ficar atentos. Não temos que ir para o deserto ou vale para termos intimidade com Deus. O homem não precisa disso para ter intimidade com Deus. Basta apenas guardar os seus mandamentos e obedecer ao Senhor. Isso é o bastante para ter uma intimidade com o Senhor Deus, atentando para a sua palavra, andando em retidão com o Senhor. Ainda tem mais. Algumas pessoas ainda vão contar experiências que têm vivido, e isso servirá, sim, pode servir sim para a vida dele, pois antes ele era um pecador e Deus tratou com ele. E aquela pessoa que anda pensando que está enganando o Senhor, Deus vai tratar com ela também. Mas se você não está enganando a Deus e não está enganando a igreja do Senhor, pode ter certeza que Deus jamais vai te jogar no pó. Jamais Deus vai te derrubar e te quebrar e te amassar de novo. Não confunda com o que Deus mostrou para Jeremias. Não confunda com o que Deus mostrou para o profeta. Desce à casa do oleiro e olha o que ele está fazendo. Aquele oleiro estava trabalhando barro. Quando aquele vaso que ele estava trabalhando, quando estava quase em forma, aquele vaso trincou. De repente ele pegou aquele vaso e colocou no chão, acrescentou mais barro, amassou novamente e começou a remodelá-lo, e depois de pronto colocou na fornalha. E Deus pegou e falou com o profeta: olha, posso eu também fazer o mesmo com o meu povo? Ou seja, Deus estava falando para o seu profeta que aquele povo estava andando em caminhos errôneos, estava andando de contramão da palavra de Deus, e aquele profeta, ele estava indignado com tudo aquilo, e Deus mostrou para ele que tinha tudo sob controle, tudo estava sobre as suas mãos. Ele poderia fazer o mesmo com aquele povo, mas muitas pessoas usam dos mesmos artifícios que Deus usou para mostrar para o profeta, quando o oleiro pegou o barro e amassou o barro, e aquele vaso, quando estava quase pronto e se trincou, ele pegou o barro e amassou tudo de novo, acrescentou novo barro, remodelou tudo novamente e colocou no fogo.
Isso é quando as pessoas começam a dizer que Deus vai amassar a igreja no Brasil, porque a igreja não está andando corretamente aos seus olhos. De uma coisa eu posso afirmar: a igreja de Cristo, ela está sim. A igreja de Cristo, ela é incorruptível. Para ter intimidade com Deus, para que você tenha intimidade com Deus, não precisa você ir para o deserto, não precisa você ir para o vale. Basta você simplesmente seguir o que Jesus disse. É tão simples. Quando Jesus disse, quando escreveu lá o evangelista Mateus no capítulo 6 e versículo 6, quando fores orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e fala com Deus, com o Pai Celestial. Ou seja, quando você quiser ter intimidade com o Senhor, não precisa você ficar falando: eu estou orando tantas e tantas horas, eu estou em jejum tanto tempo que eu estou em jejum, e vocês não fazem jejum, vocês não oram. Esse papel são papel de fariseus, são papel de pessoas que querem crescer em cima dos outros, e por um acaso e por um momento quase que acabam acertando os pequeninos do Senhor, porque eles começam a se sentir como ninguém na presença de Deus, porque eles não conseguem fazer o que eles fazem, até porque eles têm tempo para poder fazer isso e eles não têm. Então Jesus está mostrando aqui: entra para o teu quarto, fecha a porta e dobra o seu joelho e fala com o Pai. Não precisa de ninguém ficar sabendo o que vocês estão fazendo, não precisa de ninguém estar sabendo da sua intimidade para com o Pai. Isso somente será colocado à prova quando Deus precisar de você, quando Deus precisar dos seus serviços, e você começar a orar quando for intimado por uma pessoa da igreja ou pelo seu pastor, ou seja, até o próprio pastor, quando for intimado por um irmão para orar, aí sim vai ser colocado à prova se realmente tem intimidade com Deus ou não. Deus vai responder a oração ou não. Mas também tem uma outra questão, que é da pessoa ter, a pessoa que está para receber a oração, se ela foi de livre e espontânea vontade até o altar do Senhor para pedir um auxílio a Deus, ou se ela foi empurrado por uma outra pessoa. Isso aí demorará um certo tempo. Não desconfie da sua intimidade para com Deus. Para ter intimidade com Deus, basta apenas seguir todos os conselhos de Jesus, obedecer os seus mandamentos e obedecer os seus preceitos, crendo que Ele, Jesus, irá operar na vida daquele que o teme e guarda todos os seus ensinamentos. Nós vamos ver aqui, citando aqui mais um pouco sobre Elias. Elias foi para o deserto porque ele quis ir para o deserto. Deus não mandou ele ir para lá. Tanto é que Deus mandou ele sair e descer a cidade. Elias estava com medo de Jezabel. Elias estava temendo Jezabel. Depois de tantas e tantas intimidades que Elias tinha com Deus, depois de tantos e tantos milagres que Deus operou através das suas mãos, agora ele estava temendo uma mulher, porque falou que ia tirar a sua vida. Mas nós precisamos ter a palavra de Deus para não cairmos, para não estarmos entrando nesses caminhos. Meus irmãos, para você ter intimidade com Deus, basta apenas guardar os mandamentos de Jesus e crer que Ele é o Senhor dos senhores e pode muito fazer em sua vida com apenas a obediência a Ele. Você
com você obedecendo a Deus em tudo e em todas as coisas, andando nos seus caminhos, você vai ter intimidade com Ele. Agora, não precisa estar sendo uma pessoa masoquista, assim como vivia os fariseus. Os fariseus eram masoquistas. Determinada situação, eles questionaram Jesus a respeito dos discípulos, que os discípulos estavam comendo, que os discípulos estavam dormindo e eles estavam orando o tempo todo, eles estavam em vigília, eles estavam em jejum, e Jesus disse para eles: é só vocês me seguirem, basta somente isso, só seguir a Jesus. Eu quero continuar aqui. Não confundam provas que passam com deserto. Deus não manda ninguém ir para o deserto e nem tão menos ao vale para ter intimidade com Ele. Antes de tudo, para se ter uma intimidade com o Senhor, basta tão somente crer e renunciar aos seus mandamentos, que terá uma intimidade com Ele. E se está acontecendo em sua vida, é porque algo deu errado em seus planos, porque algo Deus está querendo tratar com você. Assim como Deus tratou com um povo ali no deserto, que Ele tirou das mãos dos egípcios, assim como Deus tratou com Elias, que saiu da presença do Senhor, saiu do conforto do Senhor e foi para o deserto, ou seja, ele mesmo procurou aquilo. Deus não mandou ele ir para o deserto para que ele fosse livre das mãos daquela que tinha ameaçado de morte, mas para ter intimidade com o Senhor. Não precisa procurar nada disso. E se você está passando na prova, é porque algo Deus está tratando com você. Deus está tratando alguma área em sua vida a qual precisa ser tratada para que você seja um instrumento dele lá na frente. Mas não me venham falar que a igreja do Senhor está sofrendo, que a igreja do Senhor vai passar, que Deus vai amassar a igreja, que Deus vai acabar com a igreja. Nós estamos vendo por aí muitas pessoas que se intitulam profetas, dizendo que Deus vai colocar a igreja no Brasil em tribulação. Olha, eu quero dizer uma coisa bem claro: por que Deus faria tal coisa se a igreja está se preservando, a igreja está se santificando, a igreja está buscando ao Senhor? E por que Deus faria isso com a igreja, pela qual Ele tem mandado o seu Filho morrer na cruz, a comprar a sua igreja? Por que Deus faria isso? Estaria Deus anulando o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário? Não. Deus, Ele não vai anular o sacrifício de Jesus no Calvário. Algumas pessoas assim, algumas pessoas sim. Deus não vai anular o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. O que pode acontecer, e sim, e é bíblico, e isso está acontecendo, é Deus tratar com parte integrante dos membros que compõem a igreja, membros que compõem a igreja, não a igreja. Nós vamos ver aquela igreja quando Jesus estava falando em uma das suas parábolas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando Jesus estava falando das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, ou seja, existia ali uma igreja que não estava. Nós vamos ver Jesus falando lá
no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando ele fala das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Ou seja, as 5 prudentes é a igreja, as 5 prudentes é aquela que Jesus comprou. Ela jamais irá dormir, ela jamais irá baixar a sua guarda, ela vai ficar atenta o tempo todo esperando o noivo, ela vai ficar atenta o tempo todo, guardando para que suas vestes não se mancham. Mas as 5 loucas não se preocuparam. O que acontece? Elas acabam adormecendo, deita ao chão, esse chão, e aí eu vou usar aqui uma parte aqui metafórica, deitado aquele chão todo sujo, aonde vai sujar as suas vestes, e não para por aí, e não cuidaram das suas lamparinas, ou seja, não cuidaram de suas vidas, deixaram que o azeite se acabasse, deixaram que o fogo se apagasse. E aí, quando o noivo veio para buscar as virgens que ele tinha deixado, ele não encontra as 5 loucas, apenas 5 prudentes, e ele arrebata aquelas 5 prudentes para o seu redil. E as 5 loucas, quando ouve o soar do sino, e elas começam a pedir, porque já não tinha mais tempo para poder comprar, não tinha mais tempo para poder buscar uma santificação, porque o noivo estava às portas chamando, não tinha tempo para poder lavar as suas vestes, porque o noivo falou: eu vou, mas à meia-noite eu vou voltar, à meia-noite eu vou buscar. Então fiquem atentos, fiquem atentas. Mas aquelas loucas não se preocuparam com a santificação. As 5 virgens loucas, elas não estavam se preocupando, elas estavam preocupando com seus deleites. Mas as 5 prudentes se preocuparam. É a igreja do Senhor. É aonde eu falo, baseado na palavra de Deus, que a igreja do Senhor, ela está intacta. A igreja do Senhor, ela está intacta. Quando você vai falar comigo, ou você pode até citar, mas olha, pastor, tudo isso